Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E hoje, em mais um episódio sobre a 16ª Semana Internacional da Filosofia, com o tema geral O Valor da Unidade em Momentos de Crise, vamos falar sobre a polifonia, ou seja, mais de um som soando ao mesmo tempo. Para isso, vamos trazer para a nossa conversa o professor e também músico Joseph Júnior, da Nova Acrópole do Rio de Janeiro. Olá, Joseph, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, todos os ouvintes. Uma satisfação muito grande estar aqui. Fiquei muito contente com esse convite e espero poder transmitir sobre a unidade e sobre a polifonia como um exemplo de unidade, né? Exatamente, Joseph. E essa é uma relação filosófica muito interessante que talvez nós não estejamos acostumados a percebê-la, porque no nosso dia a dia nós temos vários sons, como falei, soando ao mesmo tempo e sendo emitidos ao mesmo tempo, e de sons de diversas naturezas, né? E a unidade como essa busca, talvez por uma relação de harmonia. Então, Joseph, obviamente sem querer esgotar o tema, menos ainda trazer verdades absolutas, e entendendo que esse dia, essa semana, é uma semana muito especial, já que se trata do Dia Internacional da Filosofia, uma data instituída pela Unesco e que a Nova Acrópole em todo o mundo, desde 2005, trabalha essa data. Eu queria que você nos explicasse, então, o que é a polifonia e por que nós podemos usá-la como um exemplo de unidade. Para começar, eu gostaria de explicar um pouquinho, né, sobre o conceito de unidade que a gente está procurando trazer aqui, rapidamente, e unir com esse conceito de polifonia. A questão é que, no processo criativo, o homem procura imitar a Deus, né? No exercício de se criar, ele aprende que existem algumas regras. Então, através da polifonia, nós vemos por que essas regras são importantes e como podemos trazer para a nossa visão de mundo esse aprendizado. Então, nesse processo de criação, ao dar vida a um ser, esse ser precisa ter uma identidade que o defina como unidade funcional. Então, eu posso falar que tenho uma unidade, assim como os antigos falavam do átomo, átomo, ou seja, aquilo que não se divide. Não se divide porque, se você dividir, aquilo deixa de ser um átomo, deixa de ter aquela funcionalidade pelo qual ele foi criado. Então, quando a gente fala de unidade, a gente fala de algo que está composto por elementos e que esses elementos em conjunto vão ter uma finalidade em comum e que, se separados, vão perder essa finalidade. A polifonia, então, ela veio justamente para trazer à música, no caso a polifonia em música que a gente está tratando, veio para trazer à música um elemento vertical. A gente está falando aqui de polifonia, né, em contraposição à monodia ou monofonia, né? Em alguns casos isso é tratado como um sinônimo, que é uma melodia com apenas um som soando. E, Joseph, você falou da monofonia e da polifonia. Obviamente que, de maneira inteligível, a gente consegue compreender o que seria, o que é a monofonia, que é um som soando, o que é a polifonia, que são vários sons soando. Mas, de maneira prática, como a gente pode, e que relações filosóficas a gente pode fazer com essas duas ideias, da monofonia e da polifonia, e por que, então, a gente poderia fazer uma relação um pouco mais profunda em relação à unidade com a polifonia? Por que ela poderia nos levar a uma ideia de harmonia? Polifonia, então, é uma técnica, né, compositiva que produz uma textura sonora específica, né? Duas ou mais vozes vão se desenvolvendo
e preservando um caráter melódico e rítmico. A monofonia, né, como eu disse antes, é apenas uma voz soando sozinha, ou várias vozes em uníssono, ou seja, na mesma linha melódica. Um exemplo de monofonia, para explicar, né, um pouquinho de melodia e ritmo. Então vou fazer um ritmo aqui. Esse é um ritmo que todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos em algum desenho animado. É engraçado que só com o ritmo eu já consigo identificar que som é esse, né? Do que se trata. E quando eu insiro altura de notas, que está relacionado com a frequência dos sons, eu tenho um pam, pararam, pam, pam, pam. Que aí o pessoal identifica mais ainda. Você juntando esses dois elementos, eu tenho uma melodia. Pam, pararam, pam, pam, pam. Tudo isso junto fazem uma unidade funcional, que fazem com que eu identifique, isso é aquele som, aquela melodia que o coelho, naquele desenho animado, cantou, ele não aguentava e fazia. Então, quando eu tenho várias melodias soando em conjunto, aí eu tenho a polifonia. Só que para uma polifonia, aí a gente começa a entrar num sistema de regras que fazem, como bem você falou, uma harmonia. E o que é harmonia? A gente fala de harmonia quando a gente tem um equilíbrio dinâmico entre um determinado elemento, entre duas forças, por exemplo. Um exemplo clássico que eu dou de harmonia, costumo passar de harmonia, é no andar. No andar, para eu caminhar, para eu andar para frente, eu preciso me desequilibrar de uma perna e passo a me equilibrar da outra perna. Me desequilibro da outra perna e passo a me equilibrar novamente pela primeira perna. A conjugação desse equilíbrio e esse desequilíbrio me dá um equilíbrio dinâmico. É o que acontece quando pedalamos uma bicicleta. Quando a gente para a bicicleta, a gente perde o equilíbrio. Quando a gente anda de bicicleta, a gente volta a ter um equilíbrio que é um equilíbrio dinâmico. Eu falo equilíbrio dinâmico em contraposição àquele equilíbrio em que está tudo parado, está estático. São duas forças atuando de maneira oposta e que deixa tudo estático. Esse equilíbrio dinâmico faz com que eu tenha, em alguns momentos, mais sons, numa orquestra, por exemplo, mais sons de violino, em outros momentos, mais sons graves, de baixos, cellos. Isso faz com que eu tenha todo um dinamismo que representa essa unidade, contando toda uma história. Então, a harmonia a gente pode trazer para esse âmbito que vai se encaixar muito bem com o que nós queremos trazer aqui de unidade. Joseph, você trouxe um exemplo muito prático, né, da harmonia no nosso caminhar, e a filosofia, a mitologia também trazem exemplos dessa ideia da harmonia como algo muito filosófico e muito profundo, como, por exemplo, na mitologia grega, em que a harmonia é filha de Marte, que é a guerra, e o amor, que é Vênus, ou dentro da linha oriental, em que os indianos falam em que a harmonia é um equilíbrio ou uma terceira forma entre o movimento e a inércia, o excesso de movimento e a inércia, né? Então, Joseph, como podemos relacionar essa ideia da harmonia, como você bem colocou, esse equilíbrio dinâmico, ou seja, que está em movimento, que está na matéria, dentro do contexto musical e também fazendo uma relação, claro, com tratados filosóficos que ensinam sobre um ponto de unidade entre dois opostos? É muito interessante, porque Marte, Vênus, a guerra e o amor. Quando a gente fala de zona de conforto, a gente está num equilíbrio estático. Porém, vem alguma coisa e mexe com a gente. E a gente precisa
se mover, fazer alguma coisa. Às vezes algum conflito, alguma coisa dessa natureza. E a gente descobre logo depois que esse conflito foi necessário para fazer com que a gente saísse dessa zona de conforto. Fizesse com que crescêssemos, de repente. Então, esse amor faz com que eu, sem necessariamente, por exemplo, deixar o lugar onde eu estou, eu possa começar a dinamizar este lugar, uma vez que eu não fazia absolutamente nada, levando em consideração o conflito que houve comigo ali. Eu começo a me mover e transformo aquilo num lugar melhor. Se não houvesse amor, de repente eu abandonaria aquilo ali, e se não houvesse a guerra, eu não teria tido o conflito que me fez mover. Transportando para polifonia, transportando para a vida, eu falei da polifonia como uma unidade. E essa polifonia, o que acontece? Eu tenho um som. E eu preciso de um outro som. Esse som vai estar acima, numa frequência acima, e que vai complementar esse som. E vamos pegar um exemplo de 2 sons aqui. Lá, lá, lá. Eu pegando esses 3 sons e soando juntos, eles vão soar harmonicamente. Por quê? Porque existe toda uma regra matemática para isso. Como esse exemplo aqui. O que aconteceu aqui é que eu peguei uma nota que eu tenho como 1, como referência, peguei a segunda nota, que é uma relação de 3 para 1, uma relação de 5 para 1. Isso é puramente matemático. Como é puramente matemático, se eu sigo essas leis matemáticas, eu estou criando a minha música de maneira harmônica. Transportando para a vida, eu poderia relacionar a melodia com a ética, porque a ética tem a ver com a minha conduta, e a harmonia, neste caso, seria a sociopolítica, enquanto arte de convivência. Melodia, eu estou soando sozinho, e a partir do momento em que eu encontro com alguém, passa-se a existir uma relação entre 2 pessoas. Em uma relação entre 2 pessoas ou mais, nós começamos a estabelecer uma série de regras que, na verdade, tem a ver com a natureza e com o respeito ao outro, todos esses elementos que vão fazer que essa relação seja mais harmônica. Então, quando a gente transporta esse conhecimento, porque a gente não pensa muito em relação, não faz muitas relações com a natureza das coisas. A gente, como é muito identificado com aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Com a personalidade, vale explicar um pouquinho, né? Que o ser humano, para os hindus, tinham esses 2 elementos, né? A tríade e a personalidade, ou seja, o espírito e a sua personalidade. Espírito, alma e o corpo. Sendo que essa alma e esse corpo, unidos, formam a personalidade. E como somos muito identificados com a personalidade é um pouco egoísta, pensa muito em si mesmo. A partir do momento em que começamos a elevar um pouco mais a consciência e a olharmos um pouco mais do alto, podemos ver os demais. E a partir do momento em que vemos os demais, começamos a compreender que todos, por exemplo, têm defeitos, assim como eu tenho. E com essa reflexão, com essa consciência, eu consigo ter uma relação de maior respeito, de maior compreensão, de maior justiça. Aliás, todas essas coisas eram elementos das quais tratava Platão
na sua obra A República, justamente quando ele trazia a temática da educação. Para que a gente possa ter essa consciência, nós temos que ter uma educação para isso. E eu poderia dizer mais também. A polifonia harmônica traz benefícios da mesma forma que uma sociedade civilizada. Nós temos muitos relatos dos benefícios, por exemplo, que a música de Mozart traz para a saúde, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Existem na internet, no YouTube, vários exemplos de músicas para relaxar, músicas para estudar, músicas, porque são combinações que entram em consonância, que é uma palavra que se usa muito em música, né? Entram em consonância com aquilo que temos de necessidade interior. E, da mesma forma, uma sociedade civilizada, que é o que todos queremos, é melhor para todos do que uma sociedade barbarizada, muito violenta, que é quando deixa de existir essa harmonia. Fica só o elemento da guerra e o elemento do amor vai saindo. Então, voltando lá para nossa temática, né? A unidade nos momentos de crise é importante porque a gente consegue unir esses dois elementos. O do conflito, que faz parte, porém a gente insere o elemento do amor, que une, que faz com que caminhemos para uma mesma direção. Imagina você, Pedro, se existem os casos, né, de que você é o entrevistador, eu sou o entrevistado. Existem os casos em que o entrevistador ele convida um entrevistado para desmascará-lo, puxar o tapete dele, né, ou, segundo o ponto de vista do entrevistador. Por outro lado, o entrevistado quer fazer as coisas segundo o ponto de vista, ou segundo os interesses dele. Quando há a união dos dois para levar a verdade para a sociedade, nós temos algo aí transformador. Algo que é capaz de fazer com que as coisas melhorem, se tornem melhor. Tudo isso por quê? Porque ambos tiveram uma mesma finalidade. Não, vamos aqui trazer a verdade para a sociedade. E é nesse sentido que a unidade começa a existir, quando todos os seus elementos estão caminhando para uma mesma direção. E para uma direção, claro, justa, que seja capaz de elevar o estado de consciência numa sociedade. Joseph, você nos colocou 3 ideias muito interessantes, que são temas da filosofia ao longo da história e também da filosofia à maneira clássica, o tema de ética, como essa ideia do desenvolvimento do indivíduo, né? Você relacionou a melodia, você falou da sociopolítica, como essa ideia da harmonia, ou seja, vários indivíduos buscando viver em conjunto, né? Essa arte de viver em conjunto. Enquanto você falava sobre essas relações filosóficas e as relações com a música, eu pensava que o próprio ser humano, na sua própria constituição, e você bem colocou, os antigos orientais falavam de uma personalidade, ou seja, de uma estrutura do ser humano empreender o seu caminho na vida material e também uma estrutura espiritual. E se a gente pudesse fazer uma relação também com essa ideia dos sons, é possível que cada parte dessa personalidade tivesse um som, ou seja, o nosso aspecto mais físico, a nossa energia, as nossas emoções, os nossos pensamentos e também a nossa parte espiritual. Eu queria então propor para caminharmos para o final do nosso podcast, como deveria ser a nossa polifonia interna como seres humanos, ou seja, como esses sons
do ponto de vista filosófico e, logicamente, uma relação simbólica, como poderia ser esse som em que todos os sons soassem, ainda que diferentes, no mesmo sentido, tal qual, por exemplo, uma orquestra? Como poderia ser essa relação filosófica dos sons internos do ser humano? Ah, muito legal essa sua pergunta, justamente por causa disso, né? Eu tinha falado da personalidade, aí você trouxe muito bem, né? Porque os elementos da personalidade são o nosso físico, nossa energia, as nossas emoções e a nossa mente, nosso pensamento. O Platão, ele falava de indivíduo. E indivíduo, para Platão, era uma unidade funcional, na qual eu, enquanto indivíduo, me reconheço como tal. Ou seja, eu reconheço que eu tenho todos esses elementos. Para dar um exemplo, até o século XIX, não se considerava a psique como um fator que pudesse causar problemas somáticos, problemas físicos. Até que veio, Freud trouxe essa ideia de psique de volta e passou-se a considerar também a psique como um elemento que pudesse causar problemas somáticos. Então, assim como para a medicina chinesa, todos os elementos são importantes e têm que ser considerados, porque todos esses elementos fazem parte do indivíduo. E aí a gente falou, né, de corpo, de psique e de espírito, né, que os gregos chamavam de soma, psique e nous. Eu tendo essa unidade conscientemente, posso atuar dentro da sociedade também de maneira consciente, sabendo qual é o meu papel. E aí o Platão também falava da ideia de Estado, porque quando a gente tem um Estado, a gente tem um elemento unificador, um princípio unificador também. E que princípio unificador é esse? É justamente o maestro. Para Platão, para que eu possa atuar como um indivíduo na qual vai harmonizar essas partes, né? O meu físico que exige uma coisa, meu energético que exige outra coisa, meu emocional, né? Meu emocional que está querendo grandes emoções, o meu físico que está querendo ficar deitado o dia inteiro. Para eu harmonizar esses elementos, eu preciso de um princípio unificador, que seria justamente esse nous. No nosso caso, quando a gente vai para a filosofia tibetana, eles falam de manas, que seria essa mente mais pura, em contraposição a kama manas, que seria uma mente de desejos, que faria parte da personalidade. Esse princípio unificador é quem consegue reger essa orquestra do indivíduo, harmonizando essas quatro partes. E, no caso, como o Platão fala de Estado, o Estado tem esse princípio unificador no governo. Então, quando eu coloco em ordem, quando eu começo a harmonizar esses conflitos que existem entre cada um desses elementos e consigo fazer com que todos caminhem em uma direção, aí sim nós vamos ter uma grande obra. E na verdade, a finalidade mesmo é manifestar essa obra. Se lembra que eu falei lá no início da criação do ser humano? Tanto Platão quanto Confúcio falavam que a manifestação de um Estado seria exatamente a ideia de se copiar, de se termos aqui uma cópia de uma ordem cósmica. Então a gente teria que organizar a sociedade segundo princípios que pudessem refletir essa ordem cósmica. Isso é muito interessante, porque a gente está pegando um exemplo da natureza e procurando aplicar
na sociedade, na humanidade. E, trazendo mais uma vez Platão aqui, segundo os arquétipos civilizatórios, né? Do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. O compositor, ele fez a obra, ele teve essa ideia, capturou essa ideia, né? O maestro vai pegar a obra escrita e vai transformá-la em uma obra audível para o público. Ele precisa ser fiel àquela obra. Então ele vai seguir todas as regras que estão escritas ali naquela obra escrita. Para isso, ele vai ter como elementos os instrumentistas. Todos os instrumentistas, eles precisam conhecer a obra, precisam saber o seu papel na obra, e quando todos agem em conjunto, nós temos uma obra pronta. Agora imagina se um músico resolve, não vou tocar essa partitura, não vou tocar outra coisa. Aí a gente começa a ter alguns conflitos, né? Que vão acabar por fazer com que aquela finalidade não seja alcançada. Por isso que a unidade ela é muito importante. E engraçado que essa relação de música com a sociedade, tanto Platão como Confúcio trataram disso, que tem uma frase de Confúcio muito interessante. Ele diz: a música surge do coração humano. Quando são tocadas as emoções, estas se expressam em sons. E quando os sons tomam formas definidas, temos a música. Desta maneira, a música de um país pacífico e próspero é tranquila e alegre, e o governo ordenado. A música de um país agitado revela descontentamento e cólera, e a música de um país em decadência revela pena e nostalgia do passado, e o povo está angustiado. Assim, pois, vemos que a música e o governo estão diretamente vinculados entre si. É muito interessante, justamente porque da mesma forma em que para termos uma música nós temos que seguir algumas regras, para termos um Estado ordenado, organizado, nós temos que conhecer as regras para poder segui-la. Da mesma forma, para termos um Estado, para levarmos essa finalidade de harmonia para a sociedade, nós também temos que conhecer aquilo que devemos fazer. Joseph, então, para encerrarmos o nosso podcast, gostaria que, inspirados aí por essa máxima de Confúcio, esse filósofo chinês, gostaria que você trouxesse, então, de maneira muito prática e objetiva, como essa ideia da polifonia e, claro, essa ideia da busca filosófica, como podemos enfrentar os momentos de crise e encontrar a unidade diante dos muitos sons, né? Como a gente bem falou, da polifonia, que às vezes são os sons das muitas coisas que temos que fazer no dia, das nossas muitas demandas, e não sabemos qual deve ser a nossa melodia, o nosso ritmo, enfim. Como podemos então enfrentar essa diversidade, essa crise no nosso dia a dia e buscar encontrar a nossa unidade? Primeira coisa que eu diria é que nós devemos buscar o centro, nos centrar. Vamos conseguir isso parando e refletindo um pouco, justamente para saber quem é o maestro da nossa própria orquestra. Nós precisamos compreender que, diante de tantas demandas do dia a dia, tempo que é tão corrido, nós somos puxados para lá e para cá. Então, nós temos que dar uma parada e, conforme Victor Hugo dizia, eu preciso ter as coisas e não as coisas me terem. Porque quando tudo me puxa para fora, eu acabo entrando nesse redemoinho
e fico à deriva. O próprio redemoinho, né, furacão, a parte mais tranquila do furacão é o centro. Então nós temos que buscar esse centro, buscar essa identidade em nós e a partir do momento em que, não, eu sou quem sou, desde esse centro, começar a organizar a minha vida, a harmonizar segundo essa finalidade. E, consequentemente, encontrar o meu propósito. Porque quando temos um propósito de vida, nós passamos a ser úteis na sociedade. Nós nos encaixamos como uma engrenagem. Nós conseguimos ver qual seria a finalidade que tornaria ou transformaria essa sociedade, a humanidade, em uma sociedade e humanidade melhores. Então eu passo a atuar no sentido de transformar essa sociedade e essa humanidade para melhor. Bem, Joseph, então quero te agradecer pela presença aqui em nosso podcast. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez pelo convite e a minha saudação a todos os que estão ouvindo aí. Bem, pessoal, para entrar em contato conosco e ainda ouvir todos os podcasts dedicados à 16ª Semana Internacional da Filosofia, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast, e também acompanhar os nossos conteúdos exclusivos no canal no YouTube da Nova Acrópole, disponível na descrição deste episódio. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, o primeiro movimento do Concerto de Brandemburgo número 5.